Puberdade precoce, a puberdade é o processo de transição de criança para adulto. O corpo e as características físicas se transformam. Mas quando isso acontece antes do tempo, considerado normal, se chama puberdade precoce. E aí hoje nós vamos entender mais sobre ela. Roda a vinheta. Olha, doutora Vanúzia, disse que só as gatas usam preto, foi isso que eu ouvi falar hoje? Eu acho que tem razão quando eles falam isso. Eu fiquei entendendo, eu disse assim, gente, não estou entendendo. Aí eu entendi, só as gatas de preto hoje. Ó, doutora Vanúzia, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Esse foi um tema pedido de uma telespectadora. Coisa boa, interessante. Muito importante. E aí a gente sempre fala assim, que tá entrando na puberdade, é a fase que tá virando mocinha, o menino se tornando um rapazinho. Quando é considerada a puberdade precoce? Quando essas características que são mais para os adultos, elas começam a acontecer na infância, em criança. E isso muda um pouco de menino para menina, por exemplo, porque menina geralmente é considerado puberdade precoce quando características inerentes a seios, pelos, voz, ela começa a aparecer antes dos 8 anos de idade. Em meninos, isso é um pouquinho mais tarde, essas características de aumento do pênis, da voz, pelo no rosto, começam a aparecer antes dos 9 anos, né? E isso tem causas múltiplas. Você falou, genética é uma das principais, mas a alimentação interfere? Interfere. Então, doutora Vanúzia, tem gente que diz assim, esse menino tá... A menina menstruou antes da hora porque tá comendo muita galinha, cheia de hormônio. Eu vejo muito povo falar isso. Isso, esses hormônios que a gente fala, não é nem tanto esse da galinha que a gente dá pra galinha engordar, né? Mas são os que a gente chama de fito-hormônios, eles estão presentes nos alimentos. A soja é um dos melhores representantes do fito-hormônio, porque ela tem no componente dela componentes químicos semelhantes ao estrógeno, e o estrógeno é justamente esse hormônio que leva ao aparecimento de seios, a desenhar a forma feminina de uma mocinha. Por isso que quando isso acontece, quando a pessoa é menos de 9 anos, menos de 8, diz assim, nossa, ela já está virando mocinha. Tem que relacionar isso com a idade, tem que relacionar isso com outras características hormonais e tem que relacionar isso à questão óssea. Essa questão óssea é bem importante porque a maioria das pessoas que não se importam com essa puberdade precoce, elas, além de deixar que a criança sofra um impacto emocional com essa situação, ela também deixa que sofra um impacto quanto ao nivelamento da sua estatura. Geralmente a consolidação óssea se faz precocemente e a pessoa tem baixa estatura, né? Doutora Vanúzia falou aí sobre 9 anos, 8 anos. Teve um caso bem curioso, doutora Vanúzia, isso em 2016, que foi de uma criança de 2 anos no Acre. A gente tem até uma imagem aí que ele já tinha características de uma criança de 5. Inclusive a altura, não é essa daí, é a próxima. É exatamente mostrando, né, essa criança que com 2 anos já era super alta e fazia aí um acompanhamento. Olha aí, na época, 2016, com 2 anos desse tamanho. Isso. E aí já tinha altura, tinha que fazer tratamento com hormônios, né? Exatamente. E aí, doutora Vanúzia, nesse caso é algo talvez um pouco que não é comum. Isso, não é comum de jeito nenhum. Aliás, a puberdade precoce não é um evento comum, né? A gente tem que saber que a partir dos 9 anos, tanto menino quanto meninas, eles começam a desenvolver, a mudar, a circular hormônios. Esses hormônios vão gerar características que vão ser inerentes a fase de adolescente, ou seja, eles vão ter barba, os meninos vão aumentar o pênis, vão aumentar a rouquidão, a voz engrossa, os pelos começam a se distribuir de maneira principalmente mais evidente no bigode. A menina começa a desenvolver brotos mamários, os pelos, o cheiro nas axilas, esse cheiro de suor que incomoda, ele é também inerente à ação hormonal no corpo dos adolescentes, né? Quando acontece uma puberdade precoce, a primeira coisa que tem que se investigar é como está funcionando a hipófise, que é a glândula mãe, é quem comanda todas essas alterações hormonais. Depois, você pode ter alterações extra-hipófise.
tumores de ovário, tumores de testículo. Aí, nesse caso, doutora Vanúzia, nessa idade, procura o quê? É pediatra, endócrino? O pediatra já direciona isso muito bem, porque tem pediatras que têm a especialidade em endocrinologia e o endocrinologista comanda isso muito bem. Os dois profissionais vão ser assertivos. E aí, quando a gente fala em puberdade precoce, a doutora Vanúzia falou principalmente da questão da cabeça, né? Que a criança vai se sentir um pouco deslocada, que não está acompanhando as outras. Mas em questão fisiológica, às vezes a gente recebe muita pergunta aqui de mulheres dizendo: eu menstruei com tantos anos, eu entro antes na menopausa. Tem relação com isso, doutora Vanúzia? Não tem relação nenhuma. Isso é um comando genético e você já vem com essa informação de número de folículos. E o número de folículos é que vai interferir em quantos ciclos menstruais você vai ter no decorrer da sua vida, entendeu? Não é a idade que se menstrua ou que se deixou de menstruar que vai interferir no tempo que você vai menopausar ou não. Depois dos 9 anos, veja, a partir dos 6 começa a circular hormônios. Mas aos 9 anos a menina começa a apresentar, dos 9 aos 14 anos é a fase de maior transformação na vida da menina, por exemplo. É quando ela começa os brotos mamários, os pelos, a movimentação da gordura, a gordura começa a se movimentar para quadril, para nádega, né? Para coxa. Porque quando criança, ela é mais na barriguinha. Sim. E esse retorno se dá na menopausa. Sim. Né? Naturalmente, né, doutora? Naturalmente se dá. Mas quando ela está se tornando uma mulher, o físico dela começa a ditar uma programação diferente. E isso é a ação dos hormônios. A partir dos 9 anos, olha, nasceu os brotos mamários, mais ou menos com 2 anos depois ela está menstruando. Entendi. Né? Então o primeiro sinal é quando a menina começa a ficar com o peitinho, né? Que a gente desenvolve. Aqueles botões mamários, né? Que a gente olha e vê que a estrutura já começou o desenvolvimento dela, né? Dos seios. Então, a partir dali, já é uma expressão de que ela está se preparando para a primeira menstruação e dali por diante. Então, isso pode acontecer a partir dos 9 anos de idade. E a gente tem até a arte aí dos sinais da puberdade precoce para o pessoal de casa entender melhor. Nos meninos, crescimento rápido, odor na axila, acne, pelos pubianos ou também na axila, mudança na voz e aumento dos testículos. Exatamente. É isso mesmo. Se isso começa a acontecer 9 anos de idade para menino, é considerado puberdade precoce. Menina, também crescimento rápido, odor na axila, acne, pelos pubianos, crescimento mamário e primeira menstruação. Então, muitas vezes a menina até com 8 ou 9 anos pode já menstruar. Aos 9 anos, a gente tem vários relatos. Menstruei, eu tinha 9 anos. Isso é considerado puberdade precoce para menina? Não. Não. Tem que acontecer antes dos 8. E a gente nota que meninas negras, por exemplo, isso acontece com mais frequência do que as brancas. Veja que tem um componente genético bem importante nisso aí, né? E nas meninas negras isso pode acontecer antes dos 7 anos até. Caramba! E nas meninas brancas até os 8 anos de idade. Então, essa variação muda de acordo com a raça, a informação genética que você traz e a alimentação. E os estímulos que você sofre, que são externos, Sim. né? O esporte interfere. Mas interfere de um modo muito positivo no crescimento dessa criança, né? E na queima de gorduras. Por quê? Porque quando a gente fala em alimentação interferindo nessa puberdade precoce, a gente chama atenção naquelas mães que gostam de filhos gordos. Sim. E a obesidade também está para a criança. E quando ela acontece na criança, a gordura produz hormônios também. E esses hormônios vão interferir. Pode estimular, antecipar, né? Quando a gente fala, né, doutora Vanúzia, dessa questão mesmo do cuidado que os pais às vezes vão ter, a mãe vai ficar naquela, ai meu Deus, minha filha virou uma mocinha antes da hora. Já, nesse primeiro momento, já tem que levar o médico para começar aí a orientação. Tem que levar o médico porque essa criança precisa ser avaliada quanto aos hormônios dela, precisa ser avaliada quanto à maturação óssea dela, um raio-x de punho. Tem que ser avaliada quanto à possibilidade de alguma tumoração pélvica e que esteja comandando essa produção hormonal fora do tempo. Então, a ultrassonografia também vale a pena ser feita. E aí a gente falou do caso de acelerar, antecipar, mas para os pais também ficarem atentos, né? A uma criança que não está tendo um crescimento ideal, né? Com certeza. Pode acontecer também, doutora Vanúzia? Muito. Pode acontecer que você chegue aos 16 anos sem caracteres sexuais secundários nenhum. O que é que a gente chama caracteres sexuais secundários? Sem seios, sem pelos, sem um genital bem definido, que a gente chama de um genital infantilizado, né? Sem nenhuma característica que lhe atribua um sexo visível.
sexo que sua gônada esteja funcionando. Geralmente, são pacientes que têm síndromes, que a gônada não funciona a contento na produção de hormônio, então ela pode nascer e crescer sem uma determinação característica física dessa influência hormonal, ou para ser mulher ou para ser homem. Ó, já estão chegando dúvidas. Vamos fazer algumas agora e no próximo bloco a doutora Vanúzia volta, tá? Aqui mandou o seguinte, Débora. Oi, maravilhosas. Oi, Débora. Linda. Me chamo Débora, minha filha tem 5 anos e já apresenta corrimento. Marquei pediatra porque não tem gineco para a idade dela. Ela disse que está muito preocupada, doutora Vanúzia. Não se preocupa não, porque a gente não tem o corrimento como um critério de puberdade precoce. Não é. Como é que a gente justifica corrimento numa menina de 5 anos de idade? Pela maneira com que ela brinca ou pela maneira com que ela se asseia. A brincadeira sentada, a menina tem a uretra, tem a vagina muito próximas ali e micro-organismos podem entrar nesses orifícios e mudar o ambiente, proporcionando infecções ou inflamações que podem repercutir com corrimentos. E nada isso tem a ver com puberdade precoce, certo? A maneira de se assear também, em vez de trazer resíduos do ânus para a vagina, a gente tem que ensinar elas desde pequena a levar no sentido contrário, da vagina para trás. Que aí já dificulta esse processo de corrimento, né? Com certeza. Tem mais uma dúvida aqui. Meu filho tem 10 anos e desde os 6 ele já apresentava alguns pelinhos nos órgãos genitais e hoje com 10 anos ele tem que tirar os pelinhos. Por que isso acontece? Tirar os pelinhos pode, doutora Vanúzia? Eu acho que ele deve ser bem peludo para poder tirar os pelinhos já com 10 anos de idade, né? O pior é que quanto mais a gente tira, mais nasce também, não tem fim nunca. Deixa eu te dizer, só pelo não caracteriza puberdade precoce também. O que é que eu aconselharia você, porque você relata que desde os 6 anos, se você me dissesse que a partir dos 10 essas alterações teriam começado, eu diria, tá no tempo. Porque a partir dos 9 isso pode acontecer em meninos. Mas se foi desde os 6, ele precisa de uma avaliaçãozinha hormonal, de uma avaliação dos raios-x dos punhos, para a gente ver se existem outros critérios que juntos constituem uma puberdade precoce no seu filho. Se eu for me basear só por pelo, não. Olha o tamanho do pênis dele, olha se esses pelos estão se distribuindo na face, querendo formar costeleta, barba, bigode. Isso é bem importante, é um dado importante que se soma ao fato da puberdade precoce em meninos. Ó, vamos fazer a última agora e no próximo bloco continua mandando mensagem. 98893-3999. Tem uma filhada com 14 anos e ela não tem seios. É normal? Isso não é o normal, né? Eu sei que cada pessoa tem na sua genética uma determinação de quando vai estar totalmente formada. Mas com 14 anos, muitas meninas já estão completamente formadas e já até são mães. Então, o ideal é você levá-la a um pediatra ou a um ginecologista ou a um endocrinologista para se fazer medições de hormônios nela, porque os ovários dela até esse momento não se manifestou de modo a ela ter seios, ter pelos, ter quadril, ter uma voz feminina. Tudo isso é em consequência funcionamento ovariano. Então esse ovário precisa ser investigado. Olha que maravilhosa. No próximo bloco, doutora Vanúzia volta. Hoje estamos falando sobre puberdade precoce, que foi um tema sugerido por uma telespectadora. E você sabe, né? O espaço está aberto para você mandar suas perguntas. 98893-3999. Volto daqui a pouco, viu? Com certeza, voltamos. Deixa eu levantar.